Sim, rapaziada, o Tartaruga Ninja e o Vinícius Júnior estão não tem jeito. O Real Madrid entrou em campo contra o Real Oviedo com simplesmente Vinícius Júnior. Sim, Vinícius Júnior no banco. Olha essa escalação que ele entrou. Mbappé ali como o 9 do time, não tem jeito. Veio pra ficar, veio pra ser o 9 do time, o cara decisivo. O homem que o time vai jogar pra ele fazer gol, não tem jeito. Veio com uma novidade, o Rodrigo na ponta esquerda. O Rodrigo, rapaziada, que não vinha jogando há basicamente, sei lá, 5, 7 jogos seguidos. E essa escalação do Rodrigo no time titular pegou uma galera de surpresa. Até o Vinícius Júnior, as mídias lá da Espanha estavam falando que nem o Vinícius Júnior imaginava que ele ia ter reserva nesse jogo. Só que a sorte do Malvadeza foi que ele entrou e simplesmente, rapaziada, já entrou fazendo simples. Olha esse gol. Olha esse gol que o Malvadeza meteu, rapaziada. Não tem jeito, o cara é diferenciado. E pra completar ainda, a nota do Vinícius Júnior, se eu não me engano, ele teve nesse jogo aqui uma nota de 8.5, menor só do que ao do Mbappé. O que fez, né, ele ficar com essa nota super alta foi esse gol e olha essa assistência, rapaziada. Essa roubada de bola que o Vinícius, olha a pressão absurda que o Vinícius Júnior fez. Pegou, fez o básico ali, que é o que eu acho que o time do Real Madrid e até o Vinícius Júnior vão fazer, é tentar municiar o Mbappé o máximo possível. Esse lance acontece antes da chegada ali do Mbappé no Real. Eu não tenho dúvidas que ali era caixa pro Vinícius Júnior, ele ia chutar direto pro gol, não tem jeito. E eu acho que nesse novo esquema tático, né, do Xabi Alonso, o Vinícius Júnior tem tudo para se tornar um Rodrigo das temporadas passadas, porque pra quem não tá ligado, o Rodrigo corria demais, rapaziada, pra fazer essa pressão aí em cima do jogador adversário, voltava demais também pra marcar, tentava sempre municiar o máximo possível tanto o Vini quanto o Benzema naquelas temporadas passadas. Então eu acho que com a chegada do Mbappé no time, tem tudo para o Vini Malvadeza parar de ser mais finalizador, vai parar, né, de ter mais gols, vai tender a ter mais assistência, não tem jeito. E quem trouxe, né, um vídeo top sobre isso, sobre esse tema, do porquê essa baixa do Vinícius Júnior, né, dentro do Real Madrid, foi aqui o Gustavo Marques. Olha esse vídeo, rapaziada, tá muito top, se liga só. Houve um momento em que Vinícius Júnior parecia destinado a dominar o futebol mundial. Do garoto franzino que saiu do Flamengo para o Real Madrid, entre rivais e desconfiança, ao craque que decidiu uma final de Champions League contra o Liverpool em 2022 e foi eleito um dos melhores jogadores do mundo em 2024. Ele era símbolo da nova geração, o rosto que carregava a esperança da seleção brasileira e que encantava a Europa com arrancadas, dribles e gols. No jogo o Camavinga, vai embora o Camavinga, se quiser tem o Vinícius Júnior 15, Vinícius Júnior bateu pro gol! Isso aqui que eu tô falando pra vocês, esse chute aqui de longe aconteceu antes, justamente pelo fato do Vinícius Júnior ali junto com o Benzema ser a referência do ataque. Então dali ele pegou e chutou e não pensou duas vezes em tocar a bola. E já nesse lance que eu acabei de mostrar pra vocês do jogo contra o Real Oviedo, foi exatamente esse lance aqui mais ou menos, só que ele pegou e deu o passe, né, para o Mbappé, porque o Vinícius Júnior já disse em entrevista ao vivo que eles vão sim jogar para o Mbappé, né, ser o melhor do mundo. Então pra mim, a gente vai parar de ver esses golaços aqui do Vinícius Júnior na minha visão. Ele é monstro! Ele é monstro! Gol! Ele cai. O árbitro dizendo que não houve absolutamente nada. Vinícius Júnior é quem carrega, tenta um chute. Gol! Lá! Só do Malvadeza! Gol! Mas o tempo passou e o cenário mudou. Hoje, Vinícius vive uma fase de questionamento. Na seleção, seus números são discretos, menos de 5 gols marcados em mais de 30 jogos oficiais. Um rendimento muito aquém do que se espera de um atacante com status de craque. Para muitos, ele nunca conseguiu assumir a função de protagonista no Brasil. Em momentos decisivos, como a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024, números muito mentiroso. 30 jogos oficiais, só que pra quem não tá ligado, na era Tite, o Vinícius Júnior era basicamente reserva. Basicamente não, ele era reserva. Foi ali pra parte final da era Tite que ele começou a ser titular e muitas das vezes ele tava bem no jogo, o Tite pegava e tirava ele. Como um exemplo na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior pra mim foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. E contra a Croácia, se eu não me engano, tinha 1 milhão de jogadores lá pra ele tirar. Ele tirou o Vinícius Júnior, que era justamente o jogador que mais estava levando perigo do Brasil. Era o melhor jogador em campo até naquele momento, antes de ser substituído. Então pra mim, o Vinícius Júnior tá mal na seleção, vai muito além do futebol dele. Porque uma pergunta pra vocês, rapaziada. Quem na seleção brasileira, quem naquela seleção brasileira do Tite, do Diniz, do Dorival, quem jogava bem no seu clube e quem jogava bem, tipo, no clube e na seleção junto? Não tem, rapaziada. Todos os jogadores
jogavam muito nos seus clubes, chegava na seleção, naquele catado, naquela seleção que era uma bagunça, todo mundo caía de rendimento, não só o Vinícius Júnior. Sua ausência de impacto pesou ainda mais. No Real Madrid, a chegada de novos nomes como Kylian Mbappé e Jude Bellingham mudou o equilíbrio de forças. Vinícius continua sendo importante, mas já não é o único ponto de referência do ataque. E em algumas ocasiões, perdeu espaço dentro do esquema tático de Xabi Alonso, que exige mais disciplina e menos liberdade do que ele tinha no auge com Ancelotti. Some-se a isso uma série de lesões musculares que interromperam seu ritmo, e assim a narrativa está armada. De candidato à bola de ouro, Vinícius passou a ser visto como um jogador irregular. A pergunta é inevitável: o que aconteceu com o Vinícius Júnior? Ele ainda tem apenas 25 anos, está no auge físico de sua carreira, mas parece lutar contra o peso das expectativas e a sombra de uma nova geração que cresce ao seu redor. Será que ele vai se reinventar para retomar o protagonismo? Ou ficará marcado como o craque que prometeu mais do que entregou? In by Trent, finds Vinicius, Howson still in there, Vinicius will take this shot on. Turn as well in the burst of speed. Al menos tengo mi balão de plata. Eu farei 10 vezes se for preciso, e eles não estão preparados. Foi o que disse o brasileiro após não vencer a bola de ouro de 2024. Mas atualmente, Vinícius Júnior é o segundo jogador mais desvalorizado no mundo, segundo o portal Transfermarkt, ficando atrás apenas do britânico Phil Foden do Manchester City. Em 2024, o valor estimado de Vinícius pelo site era de 200 milhões de euros. Porém, com o rendimento atual, o passe do atleta caiu 30 milhões de euros, totalizando 170 milhões no momento. Além de perder a bola de ouro para o meia Rodri, do City, o atacante marcou menos vezes em La Liga. Se no Real Madrid o futuro virou incógnita por conta da renovação e das mudanças táticas de Xabi Alonso, na seleção brasileira o cenário não é menos preocupante. A verdade é que Vinícius Júnior nunca conseguiu reproduzir com a camisa amarela o brilho que teve em Madrid. Os números são claros. Em 41 partidas oficiais pelo Brasil, Vinícius soma apenas 7 gols marcados. Para um atacante que já foi considerado candidato à bola de ouro, é um desempenho muito abaixo da expectativa. A pressão é ainda maior porque ele chegou à seleção como sucessor natural de Neymar, carregando o rótulo de rosto de uma geração, mas na prática nunca assumiu esse protagonismo. Em torneios decisivos, a falta de impacto foi ainda mais evidente. Na Copa do Mundo de 2022, apesar das boas atuações na fase de grupos, Vinícius não conseguiu ser decisivo no jogo contra a Croácia, quando o Brasil foi eliminado. Já na Copa América de 2024, uma lesão e atuações irregulares o afastaram do papel central que muitos esperavam. Com isso, a pressão da imprensa e da torcida se intensificou. Vinícius era visto mais como promessa não cumprida do que como referência consolidada na seleção. Outro fator pesa contra. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Vinícius perdeu espaço dentro do plano tático. O treinador italiano priorizou o equilíbrio defensivo e a valorização de outros talentos. O resultado é um craque que, aos 25 anos, deveria estar no auge com a seleção, mas que ainda não conseguiu escrever um grande capítulo com a camisa do Brasil. E essa lacuna tem sido usada como argumento contra ele, especialmente quando comparado a outros craques que, em idades semelhantes, já eram decisivos em Copas e eliminatórias. No fim, a seleção mostra de forma mais dolorosa aquilo que o Real Madrid começa a refletir. Vinícius ainda precisa provar que é capaz de ser protagonista, não apenas uma estrela secundária em meio a outros nomes. Com isso e a queda de rendimento e protagonismo do Brasil, a renovação de contrato de Vini está travada no Real Madrid. Uma fonte próxima ao jogador admite à ESPN que, nesse momento, não faz sentido ampliar o atual vínculo diante dos valores apresentados pelo clube. O contrato de Vini com o Real Madrid vai até o fim da temporada 2026-27. Seu salário atual, já acrescido dos bônus previstos em contrato, gira em torno de 17 milhões de euros líquidos por ano. O clube já tentou oferecer um aumento de até 20 milhões de euros fixos, mas o staff deseja um valor acima desse patamar, com bônus que poderiam elevar o total para até 30 milhões de euros, uma quantia vista como fora da realidade pelo Real Madrid. Ele quer ser o jogador mais bem pago do elenco. O Real não concorda. O Real tenta evitar uma guerra salarial, indicando que não pretende ceder nesse teto para manter equilíbrio interno, especialmente após Mbappé e Bellingham serem consideradas as estrelas do projeto. E no meio desse impasse, vem Xabi Alonso, que deu indícios claros. Mbappé é prioridade, e Vinícius... Bem, quem estiver em melhor forma vai jogar, como aconteceu contra o Osasuna. No jogo, Mbappé virou prioridade, enquanto Vinícius teve um papel mais recuado e foi substituído aos 78 minutos pelo Gonzalo Garcia. Segundo o portal Mundo Deportivo, o Real Madrid não descarta vender o jogador caso uma proposta substancial apareça. A situação foi relacionada à entrada de Mbappé como novo rosto do projeto Merengue. O clube enxerga que receber um alto valor de transferência poderia permitir a reformulação do elenco conforme os planos de Xabi Alonso. Além disso, a Saudi Pro League teria apresentado uma oferta recorde, supostamente 350 milhões de euros, valor que supera o recorde do futebol mundial estabelecido por Neymar em 2017. Se isso acontecer, Vini seria o jogador mais caro da história, mas segundo fontes, o jogador teria recusado a proposta para permanecer no time merengue.
O portal Diário AS fez uma pesquisa com torcedores em Madrid sobre uma possível venda de Vinícius, e os madridistas até o momento estão divididos. 57,6% considera vender o jogador diante das exigências salariais, 42,4% prefere mantê-lo no clube, segundo o AS. Apesar disso, fontes próximas confirmam que Vinícius deseja permanecer no clube, contrariando rumores de saída para a Arábia Saudita. Apesar do interesse saudita ter diminuído, é uma crise de status e de dinheiro entre quem já brilhou demais e quem quer continuar brilhando sem amarras. Será que esse capítulo termina com a renovação ou com um adeus? No Real Madrid, o futuro é uma incógnita. A renovação segue emperrada e a diretoria não descarta vendê-lo caso uma proposta bilionária chegue. Na seleção brasileira, o desafio é ainda maior. Ele carrega o estigma de não ter sido decisivo até aqui. A verdade é que Vinícius está em um ponto de virada. Ou ele dá a resposta que todos esperam e volta ao nível de 2023-24, brigando pela bola de ouro, ou corre o risco de ser lembrado como um talento que ficou aquém do que prometia. O que aconteceu com Vinícius Júnior não é apenas sobre queda de desempenho, mas sobre o peso de sustentar o posto de estrela mundial em um cenário cada vez mais competitivo. Agora o tempo dirá, ele vai se reinventar e retomar o protagonismo, ou ficará marcado como um craque que brilhou cedo demais e não conseguiu manter a chama acesa? Vinícius não quer ser apenas mais um na fila de mega stars do Real Madrid. Ele exigiu que o seu salário seja o mesmo de Mbappé segundo múltiplas fontes, mas o clube cauteloso sentiu que o desempenho recente não justificava essa fatia de bolha salarial. A consequência? A renovação estagnou, mesmo com tentativa de renovar desde janeiro. O clube agora avalia usar a cláusula de saída e a oferta bilionária da Arábia Saudita, que se aceita seria histórica. A ausência de acordo coloca o craque em situação desconfortável. Potencial saída sem o protagonismo que ele conquistou dentro de campo, e a torcida está dividida entre segurar o legado ou transformar o alto valor em recursos para renovar o elenco. Mas agora, comenta aí embaixo sua projeção para Vinícius Júnior no Real Madrid na temporada 2025-26. Quero saber sua opinião. Então, rapaziada, comenta aí embaixo se você acha que o Vinícius Júnior ainda tem, como dar a volta por cima nesse Real Madrid. Comenta sua opinião aí embaixo, beleza? E não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, para te não perder mais nenhuma novidade sobre o Real Madrid que eu trago aqui basicamente todos os dias, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.